Roda dos Esclarecedores. Essa série de vídeos, né, a Roda dos Esclarecedores, não dos escarnecedores. É a Roda dos Esclarecedores. A minha ideia é ter bastante gente aqui falando, né? A ideia é ter gente junta mesmo para falar da palavra, mas essa quarentena está impedindo a gente de estar junto, mas vamos fazer assim mesmo. A internet hoje em dia nos dá essa possibilidade de estar junto e não estar junto ao mesmo tempo, né? Verdade. Começar, o primeiro tema que a gente vai falar aqui, né, é sobre discipulado, né? Como a gente está conversando aí, né, a respeito do discipulado, né? E você, como você me falou que você você tem um material, um estudo que você fez, né, a respeito de uma pesquisa, né? Foi uma pesquisa que você fez a respeito Sim. do discipulado, né? E conforme a gente estava conversando e vendo a deficiência que a igreja está tendo no tema do discipulado, né? E fala um pouquinho para a gente aí dessa pesquisa que você fez aí do discipulado. Então, Fernando, antes de mais nada, quero agradecer aí pela oportunidade, né, por esse vídeo aí, e esclarecer, né, o que hoje a igreja tem uma grande deficiência, né. Eu acredito que não só a igreja brasileira, né, mas a igreja de uma forma geral. Então, no seminário, nós fizemos uma disciplina chamada Discipulado Intenso. Nós aprendemos, né, nós estudamos e fizemos uma pesquisa, né, entre todos os alunos, nós fizemos uma pesquisa perguntando para pastores, né, e líderes de igrejas, né, independente do tamanho da igreja, independente de qualquer coisa, né, se fosse uma igreja cristã, o que o líder ou o que aquele pastor conhecia ou sabia o que era discipulado. E, cara, foi assim, foi surpreendente e decepcionante ao mesmo tempo, porque de 30 igrejas pesquisadas, né, o que foi feito o questionário, né, das 30 igrejas, apenas 2 igrejas sabiam que era discipulado de fato, o discipulado bíblico, né? E dessas 2, apenas uma praticava de forma eficiente, né, de forma eficaz, né, o discipulado 1 a 1, tal. E cara, engraçado que os pastores, eles confundem, parece ser uma coisa tão óbvia, né, mas eles confundem discipulado com curso para batismo, confundem célula com discipulado, confundem escola bíblica com discipulado, né? É incrível, cara. Assim, eu fiquei surpreso e ao mesmo tempo decepcionado. E essa questão, né, esse tema, né, discipulado, há muitos anos eu tenho trabalhado, tenho estudado sobre isso, tenho lido muito sobre isso, né? E eu acabei percebendo que é uma grande deficiência da igreja hoje, né? Uma grande necessidade, né, e deficiência na igreja hoje. Uma coisa que me chamou a atenção, que até levou a gente a conversar a respeito disso, foi mesmo essa quarentena, essa situação aí do coronavírus, que quando começou isso aí e começou as igrejas fecharem, e o pessoal entrou bastante em desespero, muita gente entrou em desespero, e eu vi, ficou aquela briga de se as igrejas iam fechar ou não, alguns pastores brigando para ficar aberto, outros falando que não, tinha que proteger as pessoas e fechar as igrejas. Mas o que eu vi foi o desespero das pessoas. E o que me chamou a atenção foi os pastores mais preocupados e a igreja está aberta ou fechada e não preocupados que as ovelhas estavam sem rumo. Foi a impressão que me deu. Eu posso estar enganado, mas a impressão que me deu foi que as ovelhas ficaram sem rumo. Agora, o que eu faço? Sem igreja, o que é que eu faço? Então, as ovelhas estão focadas em quem? Na igreja. Eu vi algumas imagens no Facebook, na internet, de algumas pessoas ajoelhadas do lado de fora da igreja, com a mão na porta da igreja, assim. eu vi várias cenas assim, o pessoal do lado de fora da igreja, ajoelhado orando. Parece que elas ficaram presas à igreja.
É. E aí a minha questão é desse discipulado que a gente parece que vê que muito pouco tem sido feito, não só por causa disso que a gente está vendo agora, nessa situação agora, Uhum. mas muitas outras coisas que a gente vê antes, né? E eu separei algumas coisas para a gente estar pensando aqui. O Aham. discipulado, a gente tem o texto, né? Antes de ler o texto bíblico, antes de ir para a Bíblia, eu queria citar, jogar algumas dúvidas aqui no ar, né? Vamos lá. Primeiro, o que é o discipulado, né? O que é o discipulado, né? O que você vê aí do discipulado? O que seria o discipulado no seu sentido mais literal, né? Então, o discipulado, ele começou muito antes da igreja cristã, né? Ele começou com os gregos, né? Os gregos, eles tinham lá os seus mestres, né? E tinham os seus discípulos, né? Alexandre o Grande, ele foi um grande discípulo, né? De um grande filósofo, se não me engano, era Aristóteles, né? E então, o discipulado vem dessa questão de você, de um mestre, tem um mestre, aquele que é o sabedor, aquele que é o sábio, né? E ele tem os seus discípulos, tem aqueles que aprendem com ele, aqueles que andam com ele, né? O discípulo, o mestre é diferente do mestre que a gente conhece hoje, que o mestre hoje é o professor, né? O mestre, naquela época, o discípulo, ele vivia com o mestre. Não era só um momento, olha, agora nós vamos ter um tempo aqui de aprendizado. Então, venha para a minha escola, você, né, tem um período de 4 horas e eu vou te ensinar eu vou te ensinar alguma coisa dentro desse período de 4 horas. Era muito, muito intenso, né? O discipulado, na antiguidade, ele era muito intenso. O discípulo andava com o mestre por onde ele fosse. Não só ouvindo o que ele falava, mas também observando o que ele fazia, sabe? Então, dos 5 ministérios lá, né, dos 5 ministérios, né, que Paulo diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, tal, né, e Mestres, evangelistas, evangelistas, profetas. profetas, tal. Uhum. O último, ele fala pastor-mestre. Tem muita gente que Aham. entende que o pastor tem que ser mestre, mas o mestre daquela época não é o mestre que a gente conhece hoje. É o mestre que o discípulo anda junto, o discípulo olha Uhum. para ele e aprende, entende? Aham. Não é só assim, eu vou te passar, tá aqui a apostila, tá aqui um material didático, você vai estudar na sua casa e num período a gente vai sentar aqui para O conversar. mestre era o professor, né? Era o professor e o discípulo, ele andava com o mestre, ele estava sempre junto, tá sempre perto, né? E quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, né, o nosso mestre, nós vemos que Jesus viveu um período da sua vida só, né? Mas quando ele iniciou o ministério dele, ele iniciou com discípulos, né? Então ele andou 3 anos, 3 anos e meio, né? Tem algumas, o tempo não é preciso, mas ele andou de 3 a 3 anos e meio com seus discípulos escolhidos a dedo por Ah, ele, né? E esses discípulos, eles viviam com Jesus, né? Tem até um texto que um deles reclama, mas nós deixamos a nossa família, né? Então, se você não deixar sua família por amor a mim, então você não é meu discípulo. hum. Olha que interessante, Eu, né? eu até me lembrei de uma história que é uma historinha, né? Só para ilustrar isso. Disseram que Jesus, Deus, né, falou para Jesus, né, descer à Terra, e aí Deus, para saber o que estava acontecendo, né, na Terra, né, e Uhum. falou para Jesus: e aí, você achou os 12 que eu falei para você separar? Achei, pai, achei os 12. E aí, são 12 cara bom? Pai, achei 12. Bom, não. Né? E Jesus fez desses 12 os seus discípulos, né? É, cara, e quando você. E a gente falando, né, conversando sobre discípulo, Jesus foi um discipulador, né? Foi um mestre tão perfeito, cara, que eu costumo dizer, eu até preguei isso já, né? Que quando ele escolhe os 12, são 12 de várias. Eles vêm de várias esferas da sociedade, né? Então tinha coletores de impostos, tinha pescadores, né? A maioria deles eram pescadores. E, e quando Jesus chama, né? Pedro, Tiago, João,
Eles estavam pescando e você imagina o seguinte, qual que era a característica de um pescador do primeiro século, né? Uhum. Todos eles, um pescador, você vai no Nordeste aqui no Brasil, você olha, você sabe quem é pescador, né? Você sabe, você conhece a pessoa pelo estilo de vida dela, pela roupa que ela usa, né? Pela a cor da pele, né? Você vê a pessoa, né? Você conhece a pessoa pelo estilo de vida dela, né? Então, como que a gente conhece um médico, um enfermeiro, né? A gente conhece pelo uniforme, ou pela roupa que ele usa, né? E eu acredito que os discípulos, né? Pedro, Tiago e João, que eram filhos, né? Eles eram pescadores lá, e filhos de pescadores, eles tinham um estilo de vida e eles se vestiam como tal, né? E Jesus fez um trabalho, né? Vamos dizer assim, Jesus fez um trabalho tão perfeito, cara, como mestre, que quando Jesus vai ser preso lá no Getsemane, né? 3 anos e meio depois, ou 3 anos depois, Judas precisa beijar ele no rosto para mostrar quem era o mestre, Uhum. né? Tudo, Eles se misturaram, né? o texto diz que estava escuro, né? E a iluminação era muito precária, né? Eles dependiam talvez de tochas, não sei qual era a iluminação da época. Mas Judas precisa beijar, porque ele conhecia quem era o mestre. Isso me faz pensar, Fernando, que os discípulos se vestiam como Jesus. A roupa deles não era mais de pescadores, certo? E outra coisa que reforça isso que eu estou falando é quando Pedro está no meio dos escarnecedores lá, né? Perto da fogueira, e chega por 3 vezes falaram, mas você é um deles. Você fala como eles. Você é deles. E Pedro fala, não sou. Tô fora, tal, não sei o quê. Tô aqui, claro, parafraseando, né? O que Pedro disse, mas agora eu vou fazer uma pergunta capciosa para você aqui. Então quer certo. dizer que essas igrejas hoje em dia que você vê um pastor, os outros pastores é tudo igual, vem daí ou não? Essa foi capciosíssima. É porque, na verdade, eu quero entender, né, que houve por parte desses líderes, uma má interpretação ou uma interpretação equivocada do texto, lá de Mateus 28, né? Quando Jesus fala para fazermos discípulos, é para fazermos discípulos dele, não de nós mesmos. E hoje, infelizmente, a gente vê grandes líderes, né, em que fazem discípulos deles mesmos. E aí o cara, o discípulo dele, o pastor lá, né, o aspirante ao pastorado, fala igual ele, faz a posição da mão jeito da igual, mão entrevado, o jeito né? da mão. Para bom entendedor, um gesto. Pois é. Pois é. E aí eu não sei, eu quero crer que foi uma má interpretação do texto, né? Ou do líder ou do discípulo dele, né? Porque o texto de Mateus é muito claro, né? Jesus manda fazer discípulos dele, não de nós mesmos, não dos discípulos, né? É isso mesmo. Parece a igreja McDonald's, né? Igreja McDonald's. Você entra e uns Todo são mundo todos igual. iguais, né? Até fala igual. Os produtos que você compra lá é o mesmo. Franquia, né? E o texto não diz isso, né? Tanto que Paulo, né? Paulo diz que para sermos imitadores dele, né? Ele fala lá na carta, né? Eu não me recordo agora para quem foi que ele disse isso, né? Para que cidade que ele escreveu isso? Ele fala assim, portanto, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, né? Então, Paulo era um imitador de Cristo. Então, logo, se aquele que imita Paulo está imitando Cristo. Cara, isso Paulo tinha autoridade para falar isso. Paulo tinha bagagem para falar isso. Tem muitos aí que estão querendo ser como Paulo, mas não estão nem na sandália de Paulo, né? E veja que Paulo não andou com Jesus. Talvez quem pudesse dizer isso foram os 11, né, que andaram com Jesus. Eram 12, mas um se perdeu. Verdade. Você imagina? Era para então Pedro, Tiago, João, que eram os 3 mais próximos, né, de Jesus, dizer isso. Olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu vi Cristo fazer, né? Mas Paulo ali não estava falando somente na questão de como se portar, né? Mas por causa da atitude, né? Por causa do estilo de vida, né? Então,
é até um tema para estudar, né? Por que Paulo disse isso? E em que aspecto, talvez, Paulo falou nisso, né, para que as pessoas fossem imitadoras? Quais eram as características, né, que as pessoas precisavam prestar atenção em Paulo? E, cara, falar de discipulado para mim é demais, cara. Eu gosto demais. Eu também gosto muito disso. Há uns anos atrás eu percebi essa falta de discipulado na igreja, e certa vez eu estava ministrando, falando a respeito disso, e citando algumas igrejas, algumas situações. Eu não gosto muito de citar igrejas, não gosto mesmo. Tem algum pessoal que fala, você é dissimulado, a gente sabe de que igreja você está falando e você não quer falar. Isso é outra coisa. Se você sabe de que eu estou falando, eu não preciso falar. Né? A palavra diz para a gente defender as cartas de Paulo. Eu sempre tenho falado aqui no canal a respeito das cartas de Paulo, as cartas de Pedro. Dizem os teólogos que as cartas de Paulo são 70% apologética. Então a gente precisa defender o evangelho das falsas doutrinas, né? Desse monte de porcaria que tem por aí. E tem gente que se esconde, gente que fica com medo. Mas não é assim, Paulo não tinha medo. Paulo nos dá esse exemplo. Pedro também. E certa vez eu estava falando, né, a respeito de muitas igrejas que cresceram muito há tantos anos atrás, até na época que eu me converti, há 21 anos atrás, tinha umas igrejas que estavam no top, pelo menos em São Paulo, né, que é a nossa realidade, né, e muitas igrejas que cresceram, e aquele pessoal, eles se destacavam dos outros crentes mais antigos, as igrejas famosas neopentecostais, né, que teve esse movimento, né, e que foram muitas igrejas que cresceram muito, mas que, claro, a gente não pode generalizar, mas que esqueceram muito do discipulado, né? Mas aí o pessoal diz, não, essas igrejas ganharam muitas almas. Amém. Mas também não é só o evangelismo que é importante. O discipulado tem que andar junto com o evangelismo. Você traz as pessoas a Cristo, mas não pode só trazer. Eu sempre falei muitas vezes, você vai numa Cracolândia, vai debaixo do viaduto, prega para quem está na rua, ou num prostíbulo, e a pessoa aceita Cristo. E aí? Você vira as costas e vai embora? A prostituta vive ali no prostíbulo. O mendigo está debaixo da ponte, e tudo que ele tem é aquilo ali, aquelas tralhas dele que ele junta ali debaixo da ponte. O pessoal da Cracolândia, aqueles zumbis que tem lá, né? Tem muitos que têm família, que tem para onde ir. Eles estão ali porque eles querem, estão fugir da família. Mas tem gente que está ali que já não tem mais nada. E aí você vai lá, prega o evangelho para ele, e tem muitos que pregam o evangelho errado, fala, não, aceita Jesus que sua vida vai mudar. Aí ele aceita. Aí você vira as costas e vai embora. E aí? Ele faz o quê? O que ele vai fazer daqui meia hora? Vai fumar outra pedra, vai queimar outra pedra. O mendigo vai continuar ali, a prostituta vai fazer outro programa, entendeu? Então, a igreja não pode esquecer o discipulado, tem que pegar esse, né, que foi evangelizado e trabalhar na vida dele, mostrar para ele qual é o caminho. Eu li um livro, eu não tenho ele porque eu emprestei ele para uma pessoa e nunca voltou, né? E glória a Deus por isso, porque tem livros que é bom a gente ter na estante, mas tem livro que tem que rodar mesmo, né? Então, a minha oração é que para ter, né? A minha oração é que ele esteja rodando aí, muitas pessoas lendo ele, né? É um livretinho pequenininho, eu não lembro o nome do autor, eu vou procurar aqui para ver se, enquanto isso eu vou falando. Ele diz o seguinte, que ele fazia trabalhos incríveis, né, nos Estados Unidos, dentro dos bairros mais perigosos, né? E o que acontecia? Ele conseguia, né, através do evangelismo, trazer muitos jovens, muita gente, né, muitas pessoas para a igreja. Mas à medida que elas entravam pela porta da frente, parecia que elas saíam pela porta do fundo, né? Então ele falava assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque o Senhor me deu essas pessoas, o Senhor me deu esse dom, né, do evangelismo, só que eu não consigo reter as pessoas, né? E por mais que eu faça, por melhor que eu faça, as pessoas não ficam na igreja. E aí ele orando a Deus, né, e Deus respondeu para ele, cara. Falou assim, né, ele responderam na palavra, e Deus levou ele até esse texto de Mateus. Falou assim, lê o texto aí. Aí ele falou, não, eu conheço. Aí ele falou assim, não, lê o texto. Não, mas eu sei o que está escrito. Ele falou, então, leia. Aí ele leu,
E parece que quando ele falou fazer discípulo, parece que saltou os olhos dele, né? Aí, e Deus, né, falou no coração dele o seguinte, a primeira parte, que é o chamar, que é o evangelismo, você faz muito bem. Mas a segunda parte, que é tão importante quanto a primeira, né, você está deixando, você não está fazendo de forma correta, que é o discipulado. E aí ele, uau, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então ele começou a trabalhar e ele escreveu esse livro baseado nessa experiência que ele teve, né? E é um livretinho, tem um anzol, assim, né? Talvez quem esteja nos assistindo conhece esse livro, né? Eu li ele há muitos anos atrás. Então, desde aí despertou, né, essa minha curiosidade, né? Porque fez sentido para mim, né? Fez sentido. E então, desde então, eu tenho procurado ajudar pessoas, né? Não só se achegar ao evangelho, né? Pregar o evangelho, né? E, cara, sabe, eu sou muito, talvez eu seja muito chato para essa coisa de evangelismo, né? As pessoas, não, vamos, eu acredito em toda forma de evangelismo, eu acredito que Deus pode falar de todas as formas que Ele quiser, né? Desde entregar folheto até fazer uma rave gospel. Acredito que Deus pode usar a forma que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer. Mas tem coisas que, sabe, parece que um dia eu estava num ponto de ônibus, né, tinha acabado de sair da igreja, e eu estava sem carro, estava no ponto de ônibus, eu e minha esposa, a Márcia, e aí chegou a gente tinha várias pessoas no ponto, né, e chegou um senhor, né, entregando um folheto de evangelismo. E ele entregou o folheto e nem olhou, ele nem olhava no rosto das pessoas. Ele entregava assim, né, tipo, de cabeça baixa, assim, entregando rapidinho para poder continuar, né, o caminho, né. Aí eu olhei assim, eu olhei para minha esposa e falei assim, olha o erro. Se eu tivesse aqui pronto a me jogar debaixo de um ônibus porque eu estava desesperado, esse cristão, né, talvez fez como fez meu Deus, do bom samaritano, da parábola do bom samaritano, Sim, que sim. foi o sacerdote e o levita, né? Uhum. O cara tava lá todo arrebentado, né, no caminho, e um passou de um lado, depois veio outro, passou do outro, né? Assim, talvez, se eu fosse o cara que tivesse sido espancado, tivesse sido espancado pela vida aqui nesse momento, ele tinha passado ao largo. Ele me entregou um papel falando que Jesus me amava, mas foi embora, nem olhou para mim, né? Falei assim, então eu acredito, talvez na cabeça daquele senhor que me entregou o folheto, ele estava fazendo evangelismo, né? Mas nós às vezes fazemos... ensinaram ele assim, né? Entrega o folheto lá que você está evangelizando. Pois é. Entregar o folheto assim, não é evangelizar, faz parte. E muitas vezes, não deixa de ser uma forma de evangelismo, né? Mas eu acredito que uma forma de evangelismo mais eficiente é aquela que nós pregamos com a nossa própria vida, sabe? Quando nós temos pessoas do nosso lado ali que são leigos, né? Que acham que conhecem a Cristo e olham para a sua vida, né? E vê que você é diferente. Como diz o Danilo Gentili, não é para me gambar, né? Mas nós trabalhamos na mesma empresa, né, por um período, né, e arte finalista é meio maluco, né, cara, é meio doido, né, meio 13. E eu fui gerenciar uma loja lá em Osasco, e foi muito legal, cara, foi muito legal, mas o mais legal não foi o tempo, foi o tempo que eu passei lá, mas eu fui impactado por uma jovem, né, que eu fui... O meu último dia lá, eu pedi para ser mandado embora, né? Não, eu pedi para ser transferido. E a moça era de uma denominação. E ela falou assim, cara, eu quero ser uma cristã. Olha o que ela falou para mim. Eu quero que as pessoas dê testemunho de mim, assim como eu vi o testemunho que deram de você. Aí eu falei, uau, o que falaram de mim, né? Ela falou assim, quando chegavam aqui pessoas com problemas, né, e você já passou por isso também, né, gerenciando lá a gráfica, né, chegavam os clientes doidos da vida, né, doidos para brigar, puxando a faca, né, e aí eles falavam assim, os arte finalistas que ficavam separados assim, né, só por uma divisória, eles falavam assim, hoje eles apostavam, não, hoje o Sidney perde a linha. Não, hoje o Sidney fala um palavrão. Não, é hoje que ele... Porque esse daí foi, tipo, um problemaço, assim, né? Então, todos os dias eles... E eu mantinha minha calma ali e tal, né?
resolvi o problema do cliente e tal, não porque eu era um bom profissional, mas porque eu era cristão, não fazia sentido, né? Eu falar uma coisa e agir, eu falar uma coisa, mas as minhas atitudes falar mais alto do que a minha voz, né? E ela falou isso no último dia de trabalho lá, e com lágrima nos olhos, cara. Aí ela chorou, eu chorei também, né? Porque a gente não imagina, cara, né? E que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, né? Como tem E uma frase que diz assim, evangelize todo o tempo, se preciso, pregue. não é? E sabe o que aconteceu disso, Fernando? É, 3 funcionários que trabalhou comigo lá em Osasco, eles se converteram. Glória a Deus. Sabe? Então, não foi porque eu preguei, não foi porque eu levei eles para a igreja, não foi porque, né? E Chamou para o talvez nem evento. foi talvez nem foi por mim, né? Mas o que acontece é que eles tiveram, né, um testemunho de um cristão que pelo menos tentou, né, fazer, né? Uma coisa que eu fico triste, cara, é quando eu vejo alguém falar assim, é impossível ser igual a Jesus. Cara, se eu nem tentar, pelo menos, então que tipo de cristão que eu sou, né? Né? Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que imitar o mestre, então eu tenho que conhecê-lo para poder imitá-lo, né? Ah, mas isso aqui é impossível fazer. Cara, a gente precisa pelo menos tentar, né? Eu acho que a intenção, né? A intenção bem usada, né? A intenção, ela pode ser eficiente, né? Pode ser praticável. No último tempo, nos últimos meses, nos últimos anos, eu aprendi uma frase, uma expressão, aliás, né, que eu achei muito interessante e eu não conhecia, que diz assim, uma vez um pessoal falou para vamos comer um saco de sal juntos. Você conhece essa expressão? Eu Sim. aprendi há pouco tempo atrás, eu não conhecia. Quanto tempo você leva para comer um saco de sal? Muito tempo, porque o sal você usa de pouco em pouco. Então, comer um saco de sal junto são muitas reuniões, muito tempo junto. É o andar junto. E o discipulado é esse comer um saco de sal. Eu achei uma expressão muito interessante, né? Que vai levar a gente a entender bem o texto, né? Como você falou no começo, né, de muita gente que não sabe nem o que é o discipulado. Talvez, e para falar a verdade, como eu falei num outro vídeo, tem coisa que não é muito difícil de entender. Tem coisa que não é muito difícil. Às vezes um pequeno capricho de entender o que o texto bíblico está falando já vai levar a compreender, né? Esse texto, né, que eu vou ler agora, o texto que você já citou, de Mateus 28, é o final do Evangelho de Mateus, né? São os últimos versículos do Evangelho de Mateus, né, que diz assim, e Jesus veio e lhes falou, dizendo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, ou fazer discípulo de todas as nações, depende da versão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a parte que eu acho mais importante, mais legal, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre até o fim do mundo, até o fim, a consumação dos séculos, né? Depende da versão. E Jesus deu um destaque, né, para isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Né? Então não adianta. Eu vi até um vídeo do famoso Vitor Azevedo, e ele falou de tantas coisas esquisitas que ele falou. Vou deixar o Vitor Azevedo para lá, né? Mas ele falou tanta coisa esquisita, mas uma coisa eu até achei que ele falou certo, que tem muito pastor que a ovelha entra, né, pelo caminho, pela porta que é Jesus, ele pega a Bíblia e fala, segue. Ou nem isso, né? Aí tem muitos que fazem, não, agora você vai, agora você entrou, agora você está dentro, você é salvo e pronto. E tem gente que está dentro da igreja que está totalmente perdido, não sabe o que está fazendo lá. Se você para e pergunta, olha, eu posso dizer, a gente nunca pode generalizar, mas uma boa porcentagem de pessoas dentro da igreja que você pergunta, por que você está na igreja? Ou por que você é salvo? Eu sou salvo. Por quê? Como é que você faz para ser salvo? Eu tenho que ser bonzinho, né? Eu não sei, eu estava vendo alguma mensagem esses dias, não lembro de quem, e falou que conheceu uma irmã, eu acho que foi o Zé Bruno, da Casa da Rocha, que falou que ele encontrou com uma irmã 40 anos de evangelho e perguntou para ela,
por que que você é salva? Não, como é que você faz para saber que você é salva? A gente tem que andar direitinho, né? A gente tem que fazer só as coisas certas, né? 40 anos de evangelho, né? E meu, não entendeu que se a gente pudesse fazer alguma coisa, Jesus não teria vindo, né? É, Alguns falaram, alguns ainda hoje falam, não pode estudar muito a Bíblia, porque a letra mata, o espírito vivifica. Os penteca gostam muito desse negócio e não faz a menor ideia do que o texto está falando, né? Às é, vezes, muitas vezes, ensinado errado, eu sempre falo que muitas coisas eu tive que reaprender. Muitas coisas no começo da minha caminhada eu aprendi de uma forma, e estudando a Bíblia, fazendo seminário, fazendo a faculdade de teologia, eu vou aprendendo que não era aquilo. Não é aquilo que o texto está dizendo. Não foi é, aquilo que alguém, às vezes, não por maldade, eu sempre falo, tem muita gente mal intencionada dentro das igrejas, em cima de cultos, e tem muita gente que não sabe, aprendeu errado e está passando para frente, né? O próprio Zé Bruno fala, ele pede muitas vezes perdão de tanta coisa que ele ensinou errado, de que ele aprendeu errado, né? E isso realmente acontece. Então é por isso que a gente precisa sempre estar buscando é, aprender e ensinar sempre os mais novos. é, Cada alma que você ganha para o reino, você tem que cuidar. É um cuidado. Um pastor foi colocado para cuidar das ovelhas. Por que o exemplo da ovelha? Porque a ovelha é um animal totalmente dependente. A ovelha, se ela engancha, né, num arbusto, ela fica presa lá e morre ali. Ela não consegue, ela não dá ré. É um bicho que não é, dá ré, não consegue se livrar, ela é totalmente dependente do pastor, né? E é, tem muitas pessoas assim, né? Como diz o texto, que um cego não pode guiar outro, que cai os dois no abismo, né? E muita gente não está preocupada com essas coisas, não está vendo esse que é um grande problema. É um grande é, problema, né? E muita gente não está dando essa importância, né? É preciso, se você não está sendo discipulado, tem a palavra de Deus e o Espírito Santo que pode te ensinar, né? Mas é é, o dever daquele que já está na fé discipular, ensinar, como Jesus falou, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ensinado. cara, e assim, essa questão da pessoa, né, do novo convertido, né, a pessoa que chegou na igreja, nós entendemos que aquele que entrega sua vida a Jesus, né, ele é nascido de novo, né? Então você imagina, no âmbito espiritual, ele é um bebê, né? Ele é um recém-nascido, né? Então, qual que é? Olha a negligência, né, dos cristãos, dos mais velhos, né? É mesmo como vamos fazer uma comparação entre o nascimento natural, né? Um bebê, um recém-nascido natural e um recém-nascido espiritual. Ambos não sabem nada, não sabem nada da vida, né? Nem o da vida normal, da vida natural, e o outro da vida espiritual. E aí os pais espirituais, né, que o pessoal ama chamar isso, né? Os É, pais espirituais, vai a na fé. cobertura espiritual, o pai na fé. Mas aí o pai pega, imagina uma criança recém-nascida, naturalmente, o pai e a mãe precisam trabalhar, né? E fala pro bebê, né, recém-nascido, olha, filho, tá aqui a sua mamadeira, tá aqui a sua fralda, papai e mamãe tá indo ali trabalhar, né? Vai na roça trabalhar, né? E fica aí que a Cuca vai cuidar de É, você, né? a Cuca vai pegar ainda, bota o É, terror na criança. então se você não fizer direitinho, a Cuca vai te pegar, hein? Aí agora vamos traçar esse paralelo com a vida espiritual. É a mesma coisa, cara. Ó, filhão, tá aqui a sua Bíblia, tá aqui, ó. Não faz besteira, tá? Senão o diabo vem te pegar, Isso, é assim mesmo. né? Tá, mas e agora? O que eu faço com isso? Cara, como que eu leio? Como que eu. Né? E aí o cara. Aí das duas, uma. Se o cara não tem acompanhamento, ou o cara aprende de uma forma errada, né? Ou o cara desvia, sai da igreja, né? Ou poucos daqueles que sobrevivem, né? Que é casca grossa, que Deus tem um propósito na vida dele, né? E aí o cara vai para as cabeças e sobrevive, né? É. Mas entre mortos e feridos, quantos se salvam, né? Tem muita Quantos, criança quantos? abandonada na rua que sobrevive, mas o tanto de sequela que fica, né?
não é? São vários traumas, né? Sim. Então a pessoa, o discipulador, né? A igreja precisa levantar não só evangelistas, não só pessoas preocupadas, né? Tem muita gente querendo ser pastor hoje, né? Mas poucos querem ser discipuladores, cara. Eu vi, Muito. eu vi, eu vi um negócio engraçado esses dias, uns pastor marcando visita na Casa das Ovelhas, né? E até aqui perto de mim os padres, até os padres na Igreja Católica indo na casa das pessoas. Aí eu fiquei pensando, quando podia fazer, não fazia, né? Agora que não pode, a gente vai fazer visita, mas todo mundo encapotado, é máscara, é gel, não sei o quê, e manter a distância. Quando podia fazer, não fazia. Agora acho que doeu. Agora a gente precisa fazer alguma coisa para estar junto. Aí começa a marcar. Isso aí está espalhado por todo lugar, né? Quando podia Talvez, fazer, podia estar junto, podia estar comendo um saco de sal junto, não fazia. E agora que está difícil, os caras querem forçar a barra. é, é isso mesmo. Cara, ó, quando você tava falando de comer o saco de sal, né? Eu faz pouco tempo, acho que uns 5 anos que eu aprendi essa expressão, né? E eu aprendi que se você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela, né? Um saco de sal também faz. E aí, sabe que eu fiquei pensando nisso, cara? Eu fiquei pensando, falei assim, caramba, por que 1 quilo de sal? E fiquei pensando. E aí veio, né, essas revelações, né? Essas revelações filosóficas, né? E eu comecei a pensar, cara, realmente demora muito para gastar 1 quilo de sal, né? Eu não sei te falar quanto tempo demora 1 quilo de sal aqui em casa. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção, Fernando? É que a questão não é só comer o sal, é onde nós comemos o sal. Nós comemos o sal é na comida. Olha o gordo falando, né? Mas nós comemos o sal é no alimento. Então, olha a profundidade desse negócio, cara. Muita gente fala assim, não, eu tenho comunhão com os irmãos da minha igreja. Cara, comunhão é quando você participa do mesmo pão, quando você participa da mesma mesa. Jesus, quando ele andava com os discípulos, né, com os 12, eles se alimentavam juntos. Quantos quilos de sal eles comeram? É. Isso é ter comunhão. Não é só você ir na casa do irmão uma vez ou outra e achar que você tem comunhão. Somos corpo, assim bem ágil, tá? Tem a música? Cara, mas o que é comunhão? Comunhão é quando eu e você temos o mesmo alimento. Nós participamos da mesma mesa, sabe? E é isso que falta, né? Na igreja, é isso que falta para nós cristãos. Não é ter comunhão no domingo. Ninguém faz comunhão no domingo, porque no domingo não tem alimento, a não ser o alimento espiritual. Mas o alimento ali, ó, o quilo de sal a gente não come na igreja. A gente Me come em lembro, casa. cara, do texto de Atos da igreja quando começou a igreja, que a Bíblia diz que eles estavam sempre juntos, comiam juntos, faziam tudo juntos, tinham tudo em comum, diz o texto. É. Então eles estavam na mesma mente, eles queriam a mesma coisa, que era o que o Espírito Santo queria, que tinha enchido todos eles, queria que a igreja crescesse. Hoje está cada um para lá, cada um para cá, muitos ministérios, essa bagunça que generalizou por causa da visão do homem que espalhou, né? Não tem o mesmo foco. Só para incrementar, né, isso que nós estamos falando, quando a igreja se reunia, e você estava falando, me fez lembrar isso. Eu estava falando do alimento, né? Diz que quando a igreja primitiva, eu estou achando aqui o texto, enfim, eu vou achar aqui depois, diz o texto que eles partiam o pão. Então. A igreja partilhava o pão, ou seja, a comunhão deles era em tudo. Eles compartilhavam a oração, eles compartilhavam o pão. Cara, sabe? Devia ser gostoso, que a gente sente de ler esses poucos versos, poucos versículos, dá para sentir como era prazeroso eles estarem juntos. Não tinha peso. É isso que passa para mim, não tinha peso. Não parece aquela obrigação. Eu sempre falo, por que é ruim trabalhar? Por que é ruim trabalhar? Porque a gente precisa, porque é obrigatório. A gente não vive sem trabalhar. Exceção de poucos, né?
Por que é ruim trabalhar? Às vezes não é o trabalho. Qualquer trabalho a gente tem sempre problema. Por quê? Porque é obrigatório. Se você vai porque você quer trabalhar, é diferente. Agora, se você vai porque você tem que trabalhar, é a mesma coisa. Agora, se a pessoa vai para a igreja porque ela tem que ir para a igreja, isso não fica gostoso, não É, fica prazeroso, vira um peso, vira um jugo. é, Então, o caminho de Deus não pode ser um jugo, tem que ser um é. prazer, uma escolha. Aí vem aquelas famosas frases, né, Fernando? Eu estou pagando o preço de seguir Pagando Jesus. preço para ir para o céu, Cara, que anulando a preço que você cruz, está né? pagando, Anulou a cruz totalmente. né? Meu, quer dizer, Jesus depende de você ainda, né, para você fazer alguma coisa. Pagando É, teologia de não sei que teologia é essa, né? é. Teologia do E, nada. e assim, cara, e essa questão de discipulado, a gente começa a entender, né? Porque eu vejo o discipulado, cara, uma forma de um cuidado de Deus assim tão grande, tão especial. Porque, ó, pensa o seguinte: se você é um discipulador, você que está assistindo esse vídeo agora, você entendeu isso, leia o texto. O texto lá, né? A gente não tem tempo aqui para sabe, dissecar o texto, né? Mas o texto lá no grego, o imperativo, a ordem, não está no id. A ordem está no fazer. Uhum. Então, é fazer discípulo, é o ensinar, é o batizar. Não é no id. O id já é Tem consequência do que seu ir. chamado. É mais ou menos assim, ó. Enquanto você vai, Isso, você ensina né? todas as coisas. Você ensina, você faz discípulo. De quem? De todas as nações. E o original lá é de etnia. Uhum. A tradução ali é etnia, ou seja, de todos os povos. Entendeu? Então, quando você entende isso, que você precisa discipular, você se torna um discipulador. Então, bom, se eu sou um discipulador, primeiro que eu preciso estar olhando para alguém. Então, se eu não tenho ninguém para olhar, eu vou olhar para Jesus. Mas o importante é que você tenha alguém cuidando de você. Alguém que você tenha liberdade para conversar, que você consiga confessar os seus pecados, alguém que você consiga, sabe, alguém que seja maduro espiritualmente, alguém que seja maduro na vida cristã, que não vai te julgar, não vai fofocar, não vai fazer nada disso, né? E aí, fala, nossa, é difícil. Não, não é difícil. Eu creio que a igreja precisa resgatar essa confiabilidade, sabe? As pessoas precisam olhar para nós como líderes, como pastores, e confiar em nós, confiar que nós somos pessoas íntegras, né? Que não vamos sair por aí como meninos, né? Fofocando e fazendo nada disso, né? Então nós precisamos primeiro resgatar essa confiabilidade. E a partir desse ponto, bom, já que eu sou um discipulador, eu preciso primeiro ter um discipulador, preciso ter um mestre, preciso olhar para alguém que cuide de mim, né? E eu preciso ter alguém para cuidar, né? Mas não para cuidar da vida, você é meu agora, né? Você é meu. Não, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você nessa caminhada cristã, porque ela não é fácil, cara. Suporte, suportai-vos em amor, né? Dar suporte, né? Cara, é isso. É isso. Esse suporte, a gente fala assim, tá bom, eu tenho que suportar. Ufa, né? Você tem que suportar. Aguentar, né? Tem que aguentar, né? E não é esse tipo de suporte, né? Não, O suporte, esse suporte dar, é né? dar suporte, Dar né? suporte. E então, quando você tem agora alguém que cuida de você e você está cuidando de alguém, tem dois pares de olhinhos olhando para você, né? Tem alguém que está, vamos pensar assim, né? Alguém que está acima de você e alguém que está abaixo de você. Mas os dois estão olhando para você. Uhum. Então, se você começar a pensar em cair, cara, tem dois olhos estão olhando para você. Puxa, se você é uma pessoa íntegra, uma pessoa. Não estou falando que você não vai cair. Eu estou falando que fica muito mais difícil. É a mesma coisa eu falar para você, Fernando, olha, eu descobri que agora eu tenho diabetes, cara. E assim, eu não posso comer brigadeiro em festa. Tem brigadeiro aí nos Estados Unidos? Tem muito brasileiro aqui, né? Ah, é. E tem pão É. de queijo, tem de tudo. Não Minerada tem, aqui detona no pão de queijo. não tem necessidade aí dessas coisas, né? Mas se eu chego para você e falo, Fernando, ó, cara, eu não posso mais comer brigadeiro, cara. Eu não posso mais comer doce porque eu sou diabético. E assim, me ajuda aí, cara.
Então, quando nós vamos numa festa junto, uma festa de aniversário, e você tá lá, meu, a tentação vem, a vontade de comer vem, porque, cara, quem vai dispensar um chocolate, né, um brigadeiro, né, ou um doce? Mas, ó, o Fernando tá aqui, ele tá olhando para mim. Então, ele sabe que eu não posso comer. Então, se eu comer, o Fernando vai poder me cobrar, entendeu? Ele vai poder né, me dar esse suporte, né? Fala assim, ô, cara, e aí? E a sua diabetes, lembra? Entende? Então, claro que eu tô minimizando assim, né? Mas eu tô falando de coisas de coisas talvez muito maiores, né? Pessoa que tem uma certa fraqueza, né, no pecado, não pode ser tentada, e é um erro, né, que as pessoas falam assim, as pessoas estão é, fugindo do diabo e resistindo ao pecado, né? É o contrário, você tem que resistir ao diabo e fugir do pecado, você tem que fugir da aparência do mal, né? Então, quando nós temos essa consciência de que, olha, o meu irmão, ele precisa de ajuda em certa situação, então, quando eu vejo ele em perigo, eu preciso ir lá e falar, cara, esse aqui não é o lugar, lembra? Né? Ó, tô aqui com você, cara, nós vamos sair junto dessa, né? Ou, cara, você tá, ó, eu tô vendo que você tá de olho nesse chocolate aí, mas, ó, eu tô aqui, vou te ajudar, ó, tá aqui um chá, tá aqui né, ó, vamos fugir dessa tentação aqui, né? Então, quando nós nos tornamos discipuladores, né, discipuladores de Cristo, né, não discipulador do Cristo, mas de Cristo, sendo ferramenta na mão dele, as pessoas, os nossos discípulos vão olhar para nós e os nossos discipuladores vão olhar para nós. E aí nós nos policiamos mais, né? Porque agora eu não estou sozinho, tem alguém olhando por mim. Alguém que, se eu cair, vai cair, pode cair também, e alguém que não vai me deixar cair, porque tem maturidade para me ajudar. Não é, cara, não é fantástico isso? É isso aí. E Cara, para encerrar, né, para o vídeo não ficar muito comprido, né? Eu acho que o básico a gente conseguiu falar aqui algumas coisas legais aí para estar ajudando, para estar abrindo os olhos, né, de quem está assistindo a gente aqui. Essa é a ideia, não é julgar ninguém. Como eu sempre falo, muitas vezes a gente faz coisas erradas porque foi ensinado errado, ou porque não sim, teve alguém que nos discipulasse. Um sim, é discipulado verdade. faz falta na vida de todo cristão. Se ele Verdade. começou agora, ou ele pode ter sequelas de um cristão que já está no caminho há 20, 30, 40 anos, ele pode ter sequela de uma falta de um discipulado que ele teve lá atrás, né? Uhum, E verdade. eu queria falar aqui, né, porque eu sou muito, muito direto ao assunto, esqueci de apresentar o Sidney, né? O Sidney é um grande amigo meu, né, do Brasil, a gente trabalhou junto um tempo, é um designer também aí, né, pastor, né, foi consagrado a pastor, né, Deus tem abençoado, tem capacitado. Esse é o Sidney, é o primeiro convidado aqui para a roda dos esclarecedores, né, e que a ideia foi esclarecer um pouco do texto, né, um pouco desse texto dos últimos dois versículos do livro do Evangelho de Mateus, né, que fala a respeito do discipulado. O discipulado é muito importante. Você que é um discipulador, você que deveria ser um discipulador, você que tem um povo diante de você, tem um povo que Deus te deu para cuidar, não se esqueça de discipular. Você que é um evangelista, se o seu dom é só evangelizar, você não sabe discipular, entregue para um discipulador, entregue para um pastor. Não deixe ninguém sem uma direção, sem que seja ministrado aquilo que Jesus deixou. Jesus deixou algo para que seja ministrado. Não deixe de ministrar. Evangelize, ganhe almas, mas cuide de cada alma. E Sidney, das últimas palavras aí, para a gente encerrar esse vídeo, foi bem bacana. Ô, Fernando, eu quero falar 4 coisas rápidas. Primeiro, a gente, dentro desse material, eu acho que é um material de muita importância, né? Esse conteúdo, né, sobre discipulado. Então, eu criei um curso, né, que eu estou aplicando ele na igreja, né, primeiro com a minha igreja, né. Então, a gente, toda essa pesquisa, esses estudos, então, eu estou preparando material, conteúdo para essa questão da pessoa ser um discipulador. E eu tenho conversado com alguns pastores e eles perguntam para mim se eu dou esse curso na igreja deles, né?
E eu falei, cara, claro, eu tô, né, tô à disposição. Então, e com essa, na era digital, a gente tem mais facilidade, né, de fazer vídeos e tal. Então, eu tô num projeto de gravar essas videoaulas sobre discipulado, Muito entendeu? bacana. E aprender juntos, né? Então, em breve aí, então, a segunda coisa é, me acompanhe no meu canal aí, talvez o Fernando vai deixar em algum lugar aqui Vou no deixar vídeo, o aqui, link aí no vídeo. no meu canal, acompanha lá que em breve vai ter essa novidade aí, né? Legal. Então, acompanha lá no Instagram, no canal do YouTube, né? Para poder em breve ter essa novidade aí. E eu quero deixar aqui, ó, para quem quiser saber mais sobre discipulado, eu vou deixar dica de 2 livros aqui, tá? Que são, cara, você precisa ler esse livro. O primeiro é esse aqui, ó. Dá para ver aí? Dá. Ele tá invertido, né? Não, tá certo. Eu tô vendo Tá certo. certo? Então, esse livro aqui, ó, você acha nas melhores livrarias aí, tanto secular quanto evangélica, do Eu vi Dietrich um, Bonhoeffer. eu vi um outro canal indicando esse livro também. Eu não li, É, mas eu tô querendo ler esse livro aí também. Fernando, esse livro aqui é apaixonante, cara. É apaixonante. Então, Dietrich Bonhoeffer, sobre discipulado, e o outro, só que tá no Kindle, né? Eu vou deixar aqui para vocês verem. É esse aqui, ó. Bacana. Trelice e a Videira. É, também fala sobre discipulado. É um PDF esse daí, não? Esse aqui é um PDF. Ah, bacana. Manda o link que eu coloco na descrição do vídeo. Tá? Agora eu não lembro se é. Eu não lembro. Eu vou procurar aqui nas minhas coisas. Se tiver, eu te mando. Porque eu não sei se é do da Amazon ou se é do PDF. Ah, entendi. Aí eu vou ver. Mas procure. Esse livro é fantástico também. É os 2 últimos livros que eu li, né? Ou os últimos não, né? Os mais recentes que eu li sobre Aham. discipulado. E, cara, foi um prazer estar aqui falando, né? Bom, Conversando esse assunto que eu gosto demais. Assim, eu gosto de falar de tudo, né? Eu gosto de falar, cara. Eu deixar a gosto de gente vai falar. longe, que o vídeo vai virar Ah, vai muito longe. De tudo, né? Mas discipulado, pregação, cara, eu amo falar sobre isso. Então eu te agradeço aí pelo convite aí e pelo privilégio, né? Pela honra de ser o primeiro aí, né? Eu espero Espero que, que seja. que essa série de vídeos seja bem longa. E a gente volte a fazer outros juntos aí. Amém. Em breve, né? A gente se encontra aí, a gente tá sempre batendo um Também, papo aí. também. Então pode contar comigo sempre, cara. Você é meu brother. Beleza, então. Valeu, cara. Deus abençoe. Deus esteja abençoando o seu ministério aí. Continua firme na fé e tamo junto Amém. aí. Deus abençoe. Um Amém. grande abraço. Falou. Até mais.